né? Para se tornar uma ação superficial. Porque qual seria a razão, o significado dela, né? Qual seria o significado da caridade se eu não vejo aquela pessoa que eu estou sendo caridosa, ou que eu estou fazendo uma doação, ou que eu estou ajudando, como meu irmão? Então, tem essa interligação e tira um pouco do interesse pessoal da caridade. Apesar de que, já escutei até várias vezes de vários palestrantes que, se a gente soubesse, se o egoísta soubesse o poder da caridade, ele faria caridade por egoísmo, não por amor ao próximo. Por conta desse poder que a caridade tem de preencher a gente, de até dar mais luz ainda da importância da fraternidade na nossa vida. E aí é isso, a verdadeira caridade, ela nasce do amor ao próximo. E ela é alimentada pela fraternidade. E aí essa caridade, ela é a expressão prática daquilo que a gente cria entre a gente de amor ao próximo. E da máxima de Jesus Cristo: ame o próximo como a ti mesmo. E da máxima da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Porque são conceitos que transformam o nosso sentimento de ação, onde promove um auxílio ao próximo e a nós mesmos, estabelece esse vínculo com os seres humanos, e essa ação, ela é inspirada por vínculos. Às vezes a gente atua em caridade até mesmo inconscientemente, quando você auxilia um amigo que precisa de um colo, de uma palavra amiga, de um ombro para chorar, ou de um ouvido só para escutar. Então, assim, a caridade também, quando a gente fala dela, às vezes ela tem aquele conceito de ajuda aos mais necessitados, mas assim, quem já está na doutrina espírita há muito tempo, estuda, vê 1000 palestras, sabe que às vezes o conceito da caridade, a gente bate muito na tecla de que ele não é só material. Que não é só material, que às vezes a maior caridade que a gente faz é um ombro amigo. Então, esse fortalecimento desses dois conceitos foi uma coisa assim, que me pegou muito no último mês. Porque demora até para processar o que acontece com a gente quando a gente vai para um lugar tão diferente, com tanta escassez, com tanto problema. E aí eu trouxe um conceito do Livro dos Espíritos, antes de continuar para a parte mais interessante, digamos, que vai ser eu mostrar um pouco do que eu vi, do que eu vivi, que são os aspectos fundamentais da caridade. E o Livro dos Espíritos, na questão 886, ele destaca que a verdadeira caridade abrange 3 aspectos fundamentais: a benevolência, que seria desejar e praticar o bem em todos, sem distinção e em todas as circunstâncias; a indulgência e a tolerância, que é uma coisa assim que é muito difícil pra gente, que é aquela capacidade de você compreender a dor do outro, tolerar as falhas do outro, e você vai tolerar também que aquele outro é muito diferente de você, que você está sendo caridoso com ele, fazer o bem sem olhar a quem e sem querer recompensa, principalmente para o nosso ego, que é uma das coisas que às vezes a gente faz caridade
E muitas das vezes é para preencher o nosso ego. E não tem nada de errado nisso não, porque realmente o egoísta, porque eu falei, se ele soubesse o quanto é bom ser caridoso, ele faria caridade por egoísmo. Porque a gente realmente se sente muito bem. Mas a gente tem que pensar nesse sentido de que eu estou fazendo sem querer reconhecimento. Então, você é tolerante e indulgente, você é compreensivo. E por último, o perdão das ofensas, que seria perdoar efetivamente aqueles que nos prejudicam. Daí você libera o rancor e promove a cura para os dois lados. Ana falou muito bem de perdão mês passado. E é bem isso, você se perdoa também. Às vezes, quando você vê um irmão em dificuldade, e eu falo assim, por experiências, por exemplo, de família. Você, às vezes, tem um problema com aquela pessoa, já teve umas rusgas, e aí aquela pessoa perde um familiar querido, um primo que deixou de falar, e dali, de repente, quando a pessoa está em dificuldade, você deixa de lado as rusgas, os problemas, e dá um abraço, uma mão amiga, ou ajuda um colega necessitado, que lá no passado, assim, essa pessoa aqui, não quero ajudar ela não, ela não dá valor. Acho que quantas de nós, principalmente as meninas aqui, tem aquela amiga, foi abusada 1000 vezes, e a gente vai lá e ajuda toda vez. E dali, na semana seguinte, ela está de volta com o bandido. Então, assim, são exemplos do que eu trago de caridade com o perdão, porque o perdão também ele atua nesse sentido de você, da indulgência, de ser compreensivo e de perdoar se aquela pessoa que você ajudou não comparecer às suas expectativas. Que às vezes você ajuda alguém esperando reconhecimento, com a expectativa de que aquilo vai fazer uma diferença enorme, mas às vezes não. Então a gente tem que ter esse coração aberto e um coração livre para perdoar nessa tríade de fraternidade e caridade e gratidão. E por último é a máxima que fora da caridade não há salvação e que resume essa importância da caridade no nosso progresso espiritual. Agora eu vou para contar sobre a minha viagem com a Fraternidade Sem Fronteiras. Primeiro eu vou dar uma explicação sobre o que é a fraternidade, o que a gente faz, como funciona. A fraternidade é uma organização sem fins lucrativos, não governamental. Desculpa. A sede dela é no Brasil, mas ela tem polos no Reino Unido, no Canadá, nos Estados Unidos e os projetos humanitários na África. Se eu for numerar todos os projetos da Fraternidade Sem Fronteiras, eu vou esquecer vários. Mas assim, eu consigo enumerar alguns que eu sei. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos a gente tem a Fraternidade nas ruas, em várias cidades dos Estados Unidos. Nova York, Houston, aqui em Denver, Miami, Boston, Houston, São Francisco, Las Vegas, e assim vai. Seattle, e cada mês, cada 6 meses, abre um polo diferente, e esse trabalho é feito nas ruas com moradores de rua. No Canadá, eu sei que tem um projeto que ajuda crianças com uma doença que chama epidermólise bulhosa. É uma doença assim, seríssima de pele. E aí, esse projeto, eles ajudam muito no Canadá, mas a sede dele também é no Brasil. No Brasil, a Fraternidade nas Ruas está crescendo bastante também.
No Brasil, eles têm uns 2 projetos no Nordeste que ajudam comunidades no sertão, comunidades muito, muito pobres no Brasil. Em Mato Grosso, eles têm uma orquestra onde eles providenciam aulas e instrumentos para crianças da escola pública de baixa condição social. E no Reino Unido, eles também fazem o projeto nas ruas e eles ajudam outros projetos da África fazendo esse trabalho de divulgação da organização. Os projetos principais, e quem já escutou a história do fundador da fraternidade, o Wagner, eles são muito voltados para a África, porque foi aonde surgiu o desejo dele de montar Fraternidade Sem Fronteiras. Quem escuta ele fica maravilhado com, não sei, uma força de vontade, um magnetismo que ele teve de colocar no papel o desejo de ajudar pessoas na África que passam muita fome. Então, com esse desejo dele, ele começou os projetos na África. E hoje, lá na África, eles atuam em 3 países, 4 países, 5. Nem sei. 5. Moçambique, Madagascar, Burundi, Malawi, Senegal, verdade. Eu sabia que estava esquecendo algum. E em todos esses polos na África, eles têm projetos diferentes e os projetos são voltados para aquilo que aquela comunidade mais precisa. Eu visitei um deles, que é no Malawi, que é no campo de refugiados de Dzaleka. Esse campo de refugiados, ele está localizado no Malawi e ele foi estabelecido em 1994. E ele começou com apoio das Nações Unidas, porque já estavam chegando muitos refugiados e os refugiados vão de país em país até chegar em um país que vai aceitar eles. E o Malawi é um dos países mais pobres da África. Falou assim, tudo bem, a gente aceita vocês, tem aqui um pedaço de terra, vocês podem ficar ali, mas é só isso. Não tem direito a emprego, educação, saúde, nada mais. Cidadania. E dessa área aqui do campo, ninguém sai. Tipo, não é para ficar indo do campo lá para a cidade, não. É para ficar aqui. Então tem até barreira policial. Então essa área do campo de refugiados tem uma certa paz, porque os refugiados chegam lá e eles têm um lugar para ficar em paz, porque eles vêm de países que estão em guerra civil, com problemas seríssimos. Então, as últimas estatísticas que eu olhei, tinha 58 mil, mas eles já dizem que passou de 60. Eu estava lá 2 meses atrás e já tem que passou de 60 mil. A guerra do Congo piorou bastante com os mercenários de Ruanda indo para o outro lado dos rebeldes. Aí a guerra se espalhou no Congo inteiro. E agora, por isso que os órfãos foram para o Burundi. Sim. E então, até os números, acredita-se que estão defasados desse número que eu trouxe de 58 mil. E são refugiados de todos esses países que estão em guerra. República Democrática do Congo, Burundi, Ruanda, Etiópia, Somália. E assim, mesmo décadas depois, a maioria das crianças, dos jovens, ninguém lá tem acesso a muita coisa. Eles não têm acesso à educação, a alimentação é precária, insuficiente, as oportunidades de trabalho, as oportunidades de crescimento, é tudo muito limitado lá. Os refugiados não podem deixar o campo, como eu falei, por causa da legislação lá no Malawi. E para piorar a situação, esse ano, a Organização das Nações Unidas de Ajuda do Programa Alimentar
onde eles doavam $5 por mês por pessoa ou por família. Os números estão até bem... Por família, quanto eles recebiam? Isso. Que tem a vez que eles não recebiam, não. Então, Isso, porque o que acontece é o seguinte, é $5 por família, mas já tinha muita corrupção, muito problema, às vezes não chegava, ou chegava atrasado. E agora, esse ano cortaram 50% dessa ajuda. Então, assim, a situação deles está cada vez mais agravada. Esse ano piorou muito, muito, muito. E está chegando cada vez mais refugiados. Dia após dia chega mais gente naquela área. Então, para continuar, só dei aqui uma passada no que é aquele lugar, o porquê do que está acontecendo lá, quem são essas pessoas que estão lá e o que elas vivem, né? E aí a Fraternidade Sem Fronteiras, a coordenadora de lá, que é a Clarissa, mais ou menos em meados de 2017, 2018, ela já tinha feito voluntariados no Malawi, gostou muito da região, viu uma necessidade muito grande, e daí ela conseguiu convencer a fraternidade a montar o projeto lá. E o projeto deles lá no campo de refugiados chama Nação Ubuntu. Ela está localizada bem perto do campo, bem assim, do ladinho do campo, e ela fornece assistência humanitária e, principalmente, cria caminhos de autossuficiência para aquele povo. Então, eles têm oficinas de agricultura, carpintaria, produção de biocarvão, costura, fabricação de sabão, e esse projeto capacita os participantes para ter habilidades de trabalho. Agora, no último mês, eles inauguraram uma padaria. Eles conseguiram abrir uma padaria com um casal que veio de Minas Gerais, que tem uma padaria em Minas Gerais, e eles foram convidados a trazer o conhecimento deles e abrir uma padaria. Eles ainda estão lá, na verdade, mas eles já estão há mais de 6 meses lá para conseguir montar a estrutura de uma padaria lá, conseguir equipamento. É tudo muito difícil nessa região. Precisar ter luz também, Mas puxar a luz, puxaram a luz. E assim, graças a essas iniciativas pontuais com essa população, de capacitar eles com emprego e com renda, então ele já tem mais de 1.000 pessoas. Eu não tenho os números, porque assim, quando eu estava lá, cada pessoa falava o número, é 1.200, não é 1.000, é 1.100, é 1.000. Então assim, mais de 1.000 pessoas estão trabalhando no projeto, e em 2021 eles abriram uma escola que chama Ubuntu Nation, e ela atende mais de 600 crianças, muitos deles são filhos dos trabalhadores do projeto, e tem uma creche também para os bebês do projeto. Nessa do projeto ter sido criada, a história é muito bonita, porque eles conseguiram uma casa de doação, venderam a casa, compraram o primeiro pedaço de terra. Aí o Alok, aquele DJ famoso do Brasil, foi lá e doou 10 hectares de terra para o projeto. E a partir desses 10 hectares, eles agora têm a terra de cultivo. Então trouxeram vários técnicos do Brasil em agricultura para ensinar. E lá a terra não é muito fértil, não é muito boa. Então, assim, é muito trabalho para conseguir que as coisas funcionem ali. Mas já está funcionando, então eles estão conseguindo melhorar cada vez mais a agricultura do local, dar mais trabalho para as pessoas. Desculpa, gente. Mais trabalho para as pessoas e está conseguindo gerar não só renda, mas até meios de subsistência, meios de promover que essas pessoas tenham um pouquinho mais de dignidade, de força para continuar a batalha delas, que é muito pesada. Esse é o nosso grupo, e só para terminar essa explicação rapidinha do que é a Nação Ubuntu,
uma filosofia africana que diz eu sou porque nós somos. Então, assim, o projeto tem esse nome justamente para trazer esse empoderamento e esse senso de comunidade, de solidariedade, de crescimento conjunto, de que quando eles fazem tudo juntos, eles crescem juntos e eles são cada vez melhores através do trabalho deles. É uma coisa bem legal que a fraternidade ela tenta criar meios de trabalho. E isso é uma das coisas assim, que eles mais falam lá. Eu não quero doação, não quero que você me dê as coisas. Eu quero ter condições de trabalhar e de sobreviver por mim mesmo. E aí a fraternidade, só para contar um pouco mais da minha viagem, eles organizam caravanas. E aí essas viagens são voluntárias, acontecem várias vezes ao ano e vão para todos os projetos. Não é só o do Malawi. Tem caravana que vai para Moçambique, tem caravana que vai para Madagascar, tem caravana que vai para o Burundi, que é um projeto com órfãos. E cada caravana, ela tem uma temática. Então, assim, eles têm caravana da alimentação, que vai acontecer acho que em abril do ano que vem. Eles têm da educação, que esse ano já aconteceu. Eles têm a da espiritualidade, que está acontecendo agora. Eles têm caravanas menores de agricultura e habitação, onde eles trazem engenheiros, agrônomos, pessoas com know-how para ajudar nos projetos, ajudar a tocar os projetos. Por exemplo, o projeto do sabão, eles trouxeram químicos para ajudar eles a desenvolver o sabão e para melhorar o sabão deles, que eles precisam muito. Que é mais? No projeto de habitação eles trazem engenheiros para ajudar as pessoas a melhorar a construção das casinhas com o pouco recurso que eles têm lá e tal. E a caravana da saúde, que foi a que eu participei. E aí durante 12 dias a nossa equipe foi de 33 voluntários. Desses 33, a grande parte era profissional de saúde. Nós tínhamos 12 médicos, 4 dentistas, eu de enfermeira, 2 veterinárias, uma farmacêutica e todos os outros voluntários que eram de outras áreas, mas que estavam lá com a gente, que poderiam fazer, e tipo assim, todo mundo tinha um trabalho lá, ninguém ficou sem trabalho. E aí, todos os medicamentos, todos os suprimentos médicos, tudo foi obtido por meio de doação. Nosso grupo levou 44 malas de doação, sem as nossas malinhas. Eu mesma fui com mala de mão e 2 malas só de doação. E assim, tinha todo tipo de produto, os médicos farmacêuticos do Brasil, as dentistas, eles fizeram uma força-tarefa antes de sair para essa caravana, que foi assim uma coisa maravilhosa. Eles entraram em contato assim com diversas organizações do Brasil, laboratórios farmacêuticos, distribuidoras, e a gente conseguiu uma farmácia assim que não deixou nada a desejar. E aí eu tive o privilégio, né, de me juntar a esse grupo e eu fui como enfermeira e como dentista, porque no Brasil eu era dentista antes de virar enfermeira aqui nos Estados Unidos. Então assim, cada dia eu fazia uma coisa diferente, foi muito legal. E os números são impressionantes, porque em 12 dias, vamos supor que dos 12, 11 e meio, 10 dias foram de mão na massa mesmo. Tinha muita coisa para organizar antes, né? E os números foram 2.236 consultas médicas, 227 procedimentos odontológicos, 77 cirurgias. O grupo conseguiu doações para alugar o centro cirúrgico do hospital de lá, da cidade de Doha, que é a cidade que fica mais próxima ao campo, e conseguiu fazer procedimentos de baixa e média complexidade
E assim, esses números são estatísticas assim que são inimagináveis até, porque era uma média de 200 pessoas por dia com atendimento, mas assim, num universo de 60 mil, a gente ainda sai de lá assim, poxa, queria tanto ter feito mais, mas ao mesmo tempo, quando a gente vê o número final de 60 mil pessoas, a gente conseguiu ver mais de 2.000, assim, é muito gratificante. Foi trabalho pesado? Foi, mas assim, o sentimento que a gente tinha no fim de cada dia era assim, acho que qualquer coisa ultrapassa o sentimento de gratidão mesmo. Aqui eu acho que esses vídeos não estão funcionando, mas eu vou voltar para eles. Não vai funcionar. Mas aqui essa foi a nossa recepção. Dá pra ver, não tem som, né? Porque eu tentei mexer aqui. Mas assim, o primeiro dia, quando a gente chega lá, a comunidade, assim, faz uma festa. E eles se preparam para receber a gente, porque é um acontecimento para eles, assim, indescritível, né? Então, assim, tem uns videozinhos, eu não consigo mostrar tudo hoje, porque foram 12 dias, imagina 12 dias a gente tirando foto, fazendo vídeo, documentando tudo. Aí aquele foi o primeiro dia, a gente chegou, foi dormir, no dia seguinte a gente participa da roda de oração deles, lá no projeto. E isso eu já estou dentro só do projeto, a gente nem está falando do campo de refugiados. E aí todos os dias tem a oração. E assim, é emocionante demais, eles cantam muito, dançam muito, a felicidade deles é indescritível. A felicidade daquele povo e o fato deles estarem sendo acolhidos pelo projeto faz eles se sentirem assim, tão abençoados. Escutei relatos de muitas pessoas, mas assim, alguns deles, um deles chegou e falou assim para mim, que se a gente acredita em milagre, ele fala, muita gente não acredita em milagre. E ele é um dos coordenadores do projeto, conversando com a gente. Muita gente não acredita em milagre, né? Porque a gente pensa que milagre é algo assim, extraordinário, uma coisa fora do mundo que acontece. Mas isso aqui, pra gente, é um milagre. Isso aqui é Jesus atuando. Ele falou para uma das nossas colegas até, quando eu vejo vocês, a gente vê a ação de Jesus nesse lugar. Porque a gente é invisível. Ninguém ampara, ninguém olha pra gente. Então, assim, eles estão num lugar onde não tem energia elétrica, não tem água, não tem nada. E aí tem um projeto com pessoas do Brasil e do mundo todo, né? Porque vai caravana de outros lugares também. E aí você pensa assim, esse povo, ele fala assim, esse povo veio aqui para ajudar a gente. Alguém mandou eles. Quem mandou? Ó. Então, assim, o milagre deles somos nós. O milagre deles é o que não só a fraternidade, mas outras organizações fazem por essas pessoas. E assim, vou passar rapidinho, porque são muitas fotos, muitas coisas acontecendo lá, e aí não vai dar tempo de passar tudo, mas depois eu posso colocar essas fotos no nosso grupo, essa apresentação, para quem quiser ver as fotos com mais calma. E aqui são fotos de alguns dos polos de trabalho que eles têm lá. Tem o sabão, tem a costura, eles têm uma biblioteca para as crianças e para os funcionários. Lá em cima está o biocarvão e eles têm a carpintaria. Aqui eles têm a escola, que hoje a escola atende até a 5ª série e atende os filhos dos funcionários da fraternidade. Então, todo funcionário que é apadrinhado, que consegue um emprego,
ele tem o direito de levar um filho. E assim, a gente chegou lá, estava começando o ano letivo, agora em setembro. Então a escola estava toda pintadinha, estava assim, coisa mais linda. E quando a gente vê o projeto como tá lá, tipo, é muito gratificante porque a gente vê que toda a ajuda que as pessoas fazem para o projeto chega lá mesmo. 100%. É palpável ver a escola deles, os professores, ver eles trabalhando lá, ver as senhoras da costura que fazem todas essas roupas. Tipo assim, você fica maravilhado de ver que algo está sendo feito para aquele povo, né? E aí, por último, a gente foi na Machamba, que é o lugar de agricultura deles. Eles têm 10 hectares de terra, boa parte está começando a ser explorado para agricultura, eles começaram a produção de milho, então assim, aos poucos está crescendo e eles estão desenvolvendo maneiras de irrigação, maneiras de conseguir manter essa agricultura sustentável. E aqui nessa foto lá em cima é onde alguns dos trabalhadores lá da parte da agricultura, elas se reúnem para fazer refeição, para descansar. E assim, um dado super interessante, né, da agricultura é o seguinte, eles têm um projeto que chama Mães do Campo. Esse projeto, ele é voltado para as mães mais vulneráveis do campo de refugiados. Normalmente essas mães são mulheres viúvas que perderam os maridos fugindo da guerra, ou mulheres que foram abandonadas, a maioria delas com 4, 5, 6, 7 filhos, e aí sem condição nenhuma de sobreviver com aquele monte de filho, naquele campo de refugiado, condições assim, terríveis. O apadrinhamento dá o trabalho para aquela mãe. Então ele é voltado para aquela mulher. Muitas delas, que é um dos motivos que elas estão em maior vulnerabilidade lá, muitas delas elas têm que recorrer à prostituição. E lá, sim, são centavos de dólar para, tipo, um trabalho delas. É coisa de 10 centavos, 5 centavos de dólar quando elas recebem. Isso quando elas não apanham, quando elas não são abandonadas sem receber. Então, assim, a condição delas é terrível. E eles têm até, tipo, um ranking, né? De mais vulnerável para menos vulnerável. Os mais vulneráveis, onde eles atendem no projeto, eles vão além dessas condições, de ser uma mulher solteira, sem condições de sustentar os filhos, mas também a fome. Então a gente ouve histórias assim de pessoas que ficam 3, 2 dias sem comer. Então assim, aquela condição de a pessoa tem muita dificuldade de alimentação, além da vulnerabilidade, faz a lista, tipo assim, então a lista vai ali, que tem de gente ainda nessa lista, esperando conseguir um trabalho, e que a gente espera que o projeto cresça para conseguir apadrinhar mais pessoas, trazer mais trabalhadores e continuar subsistindo nesse sentido. Posso só falar uma coisinha só? Pode. Essas mulheres, quando são absorvidas pela nação Ubuntu, elas, em vez de receber $5 por mês, recebem 50. Elas passam a comer a cada 3 dias, os filhos também, e na nação Ubuntu eles comem 3 vezes por dia. As crianças que não são absorvidas pela escola, que não dá, né, não tem compartimento, não dá, eles têm um projeto, a nação Ubuntu fez um projeto de esporte após a escola. Então as crianças que não podem entrar na escola vão para o projeto de esporte, aí em vez de comer 3 vezes por dia, comem 2 vezes por dia, em vez de cada 3 dias. E quando eles comem a cada 3 dias, é maisena com água e folha de batata. Sim, a alimentação deles lá é
Então, assim, o que eles comem, a alimentação deles é a base de um milho que eles fazem uma espécie de polenta. É aquilo, aquilo que enche eles. Não tem nutrição nenhuma, assim, é mesmo aquela massa, uma papa mesmo, só para forrar o estômago. Então, E isso a cada 2, 3 dias. Essa mãe e todos os funcionários, não só as mães do campo, todos os funcionários do projeto, eles além de terem o salário deles, que no caso das mães são $50, que é o apadrinhamento desses 50, uma parte vai para a escola, uma parte vai para a mãe, ela consegue não só alimentar todos os filhos que estão em casa, um vai para a escola, e também dentro do campo elas têm a chance, por exemplo, de mandar os filhos para outras escolas de dentro do campo, porque ela consegue pagar. É baratinho, são escolas às vezes de uma família que monta, junta aquele, como se fosse um in-home daycare, ou as igrejas lá também proporcionam escola, mas essa mãe consegue pagar, é tipo $1 por mês, $2 por mês, dependendo da escola, para os outros filhos. E um deles, ele vai para a escola regular. E só continuando, tipo, o projeto tem, assim, não dá para falar em 1 horinha, em 30 minutinhos, tudo que eles fazem para a comunidade local. Não só em termos de dar trabalho, mas eles também têm projetos sociais onde eles fazem doação de comida, eles fazem muito projeto dentro do campo de refugiados, ajudando aquela população. E assim, um dos dias que a gente estava lá, a gente foi no campo, foi fazer visitas. E a gente foi nas 2 áreas do campo. Uma delas é a área de tendas, que é uma